O ano é de 1843 e a história começa com Ada Lovelace, a incrível mente que muitos consideram a primeira programadora do mundo. Ao debruçar-se sobre a magnífica máquina analítica de Charles Babbage, uma verdadeira maravilha mecânica de computação geral, ela teve um daqueles momentos de iluminação. Ada, com sua genialidade, percebeu que aquela máquina não se limitava apenas a fazer contas chatas e números sem fim. Ela enxergou um potencial além das engrenagens, como se a máquina tivesse o poder de transcender os limites da matemática e adentrar no mundo da criatividade. Lovelace ousou sonhar alto. Imaginou uma sinfonia majestosa, composta não por mãos humanas, mas pela incrível máquina analítica. E que tal uma tela ganhando vida com pinceladas mágicas? Era como se a máquina pudesse se tornar a verdadeira artista, uma virtuosa das artes e da música. A imaginação de Ada desbravava horizontes antes desconhecidos, dando asas a uma ideia revolucionária. As máquinas não seriam apenas calculadoras, mas poderiam espalhar criatividade e beleza pelo mundo. E essa audaciosa descoberta de Lovelace nos guia por uma jornada surpreendente na história da inteligência artificial. Uma saga repleta de mistérios e conquistas. Sim, é verdade. Lovelace estava lá no passado trabalhando duro no conceito de computadores e programação bem antes de termos o que hoje chamamos de inteligência artificial. Naquela época, a ideia era mais sobre ensinar as máquinas a fazer tarefas específicas, sem aquele toque de inteligência autônoma. A ideia de criar máquinas inteligentes que pensam e aprendem como a gente foi ganhando vida lá nos anos 50. Foi nessa época que surgiu o famoso termo inteligência artificial. E a computação se uniu a ela de forma inseparável. Afinal, a computação é a base sólida sobre a qual a inteligência artificial foi construída, como um daqueles alicerces que sustenta a maravilhosa arquitetura da tecnologia. E sabe o que isso significa? Que a história da inteligência artificial ainda guarda muitas surpresas e inovações prontas para serem desvendadas por mentes curiosas como a sua. Então, o que acha de embarcar nessa incrível jornada e explorar todos os mistérios e maravilhas da inteligência artificial? Fala, gênios, tudo bem com vocês? Bem-vindo a Cortex, aqui quem fala é Yuri. Vamos agora avançar um pouco na nossa história. Vamos para 1936. Alan Turing, um matemático e pioneiro da computação, propôs a máquina de Turing, um conceito teórico que se tornou fundamental para a compreensão e desenvolvimento da computação moderna, e, por consequência, da inteligência artificial. A máquina de Turing é uma abstração matemática que descreve um dispositivo hipotético capaz de realizar qualquer processo de cálculo mediante um conjunto de regras bem definidas. O propósito de Turing foi extremamente influente porque ajudou a estabelecer as bases teóricas da computação universal, ou seja, a capacidade de uma máquina de Turing de simular qualquer outro dispositivo de computação possível. Ele mostrou que, com o uso correto de instruções e símbolos, uma máquina de Turing poderia resolver qualquer problema matematicamente resolvível. As ideias de Turing, especificamente a máquina de Turing, foram fundamentais para a construção dos computadores atuais e para o desenvolvimento da ciência da computação. Sua máquina é considerada a base teórica da computação atual e estabeleceu os fundamentos para o conceito de computabilidade. As máquinas propostas por Ada Lovelace, como a máquina analítica de Charles Babbage, foram conceitos pioneiros na história da computação, mas não foram diretamente utilizadas como base para a construção dos computadores atuais. A máquina analítica de Babbage era uma máquina mecânica concebida para realizar cálculos matemáticos, mas ela não chegou a ser construída na sua época. Enquanto Lovelace fez importantes reflexões sobre como programar essa máquina para realizar tarefas além de cálculos, a tecnologia da época não permitiu que a máquina analítica de Babbage se tornasse funcional. Por outro lado, a máquina de Turing foi uma abstração matemática e teórica proposta por Alan Turing em 1936. Embora também não tenha sido construído como uma máquina física, a máquina de Turing trouxe uma concepção abstrata que se tornou fundamental para o desenvolvimento dos computadores modernos. A partir dos conceitos teóricos de Turing, os primeiros computadores eletrônicos foram criados após a Segunda Guerra Mundial, como o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, em 1945, e o EDVAC, EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, em 1949. Me desculpe se alguma dessas palavras tivesse sido dita errada. Esses computadores, em conjunto com os avanços na eletrônica e na tecnologia da informação, pavimentaram o caminho para a criação dos computadores modernos que utilizamos hoje. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais agora. Em 1956, ocorreu um evento monumental no campo da inteligência artificial, a Conferência de Dartmouth.
foi organizada por John McCarthy, Maven Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon, todos notáveis pesquisadores no campo emergente da inteligência artificial. John McCarthy cunhou o termo inteligência artificial para essa conferência. O objetivo declarado da conferência era avançar uma vez por todas na compreensão de como fazer as máquinas usarem a linguagem e formar abstrações e conceitos. Em outras palavras, eles queriam descobrir como fazer as máquinas pensarem. A conferência reuniu alguns dos seus mais brilhantes acadêmicos e pesquisadores da época. Este encontro serviu como uma grande espécie de ponto de partida para a inteligência artificial e marcou o início de um período de grande otimismo e rápido progresso na pesquisa dessa área. Nos anos seguintes à conferência, houve uma grande expectativa em relação ao potencial da IA. As primeiras conquistas notáveis vieram na forma de programas que poderiam jogar jogos, como damas e xadrez, em um nível básico, ou que podiam resolver problemas de lógica e matemática. Um exemplo proeminente de tal sucesso foi o Logic Theorist, desenvolvido por Alan Newell e Herbert A. Simon. Este programa foi capaz de provar teoremas matemáticos e até mesmo encontrou uma prova mais elegante para um teorema já existente. No entanto, apesar desses sucessos iniciais, os pesquisadores começaram a perceber que construir máquinas verdadeiramente inteligentes era uma tarefa muito mais complexa do que inicialmente esperado. Enquanto os programas poderiam ser feitos para realizar tarefas específicas de forma competente, replicar a gama completa de habilidades cognitivas humanas se provou ser um desafio muito maior. O período entre 1956 a 1974 marcou o nascimento e o otimismo inicial em torno da inteligência artificial. Foi um período de grandes esperanças e avanços, mas também de descobertas e desafios inesperados que moldariam a pesquisa em inteligência artificial nos anos seguintes. O campo da inteligência artificial começou a receber críticas e ceticismo à medida que o seu progresso e desenvolvimento foi diminuindo. Muitos problemas que pareciam simples à primeira vista, como a compreensão e geração de linguagem natural ou a visão por computador, mostraram-se incrivelmente difíceis de resolver. Tem uma coisa que eu não posso esquecer antes de continuarmos a nossa história. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e nem de ativar o sininho. Se você está gostando, compartilhe com outras pessoas que você sabe que vai gostar também. Já deixa aqui o meu obrigado. O período na história, conhecido como o primeiro inverno da IA, ocorreu no final da década de 70 e início dos anos 80. Nesse período, a inteligência artificial passou por uma fase de descrença e redução de interesse e financiamento, principalmente devido à falta de progresso significativo nas promessas anteriores de máquinas inteligentes. Nestes anos anteriores, houve um otimismo considerável em relação à inteligência artificial, com a crença de que máquinas inteligentes poderiam ser desenvolvidas em um futuro próximo. No entanto, muitos dos avanços esperados não se materializaram, o que levou a um crescente ceticismo e desilusão em relação à capacidade da inteligência artificial de cumprir suas promessas. Os desafios enfrentados pela inteligência artificial nessa época foram diversos. As técnicas e algoritmos disponíveis eram limitados, o poder computacional ainda era bastante restrito e a falta de dados disponíveis para treinar os sistemas também representava uma barreira significativa. Além disso, as expectativas em relação à inteligência artificial eram, em muitos casos, excessivamente otimistas, levando à percepção de que a tecnologia não estava cumprindo suas promessas. Esse período de desencanto e declínio pelo interesse na inteligência artificial não significa que as pesquisas cessaram completamente. Pelo contrário, a ciência da computação continuou a se desenvolver e evoluir, e muitos dos problemas e desafios enfrentados naquele momento foram abordados com o tempo. Com o surgimento de novas técnicas e algoritmos, como o renascimento das redes neurais na década de 80, a inteligência artificial entrou em um novo período de crescimento, conhecido como um renascimento temporário. Desde então, a inteligência artificial tem mostrado avanços notáveis e vem se tornando uma parte cada vez mais integrada em nossas vidas diárias, impulsionando inovações em diversas áreas como assistentes virtuais, carros autônomos, sistemas de recomendações e muito mais. Foi nos anos 80 que o machine learning começou a ganhar impulso, quando pesquisadores começaram a explorar novos algoritmos de treinamento de redes neurais e técnicas de aprendizados mais eficazes. Essa década marcou um período importante para o renascimento do interesse em redes neurais e aprendizados de máquina. Importante ressaltar que o machine learning abrange várias abordagens de aprendizado de máquina, incluindo não apenas redes neurais, mas também métodos como árvores de decisão, regressão linear, Support Vector Machines, SVM e muitos outros. Muitos desses métodos foram desenvolvidos antes dos anos 80 e continuam sendo relevantes e amplamente utilizados hoje. Outra sub-área específica do Machine Learning, definida como Deep Learning, se concentra no treinamento de redes neurais profundas. O
O termo Deep Learning começou a ser utilizado também na década de 80, quando foram introduzidas redes neurais com múltiplas camadas ocultas, ou seja, com mais de uma camada de neurônios entre a entrada e a saída de rede. No entanto, o sucesso e o avanço significativo do Deep Learning ocorreram mais tarde, a partir dos anos 2000, impulsionados pelo aumento do poder computacional, disponibilidade de grandes conjuntos de dados e melhoria nos algoritmos de treinamento de redes neurais. Foi nesse período que o Deep Learning mostrou sua capacidade de resolver problemas complexos em diversas áreas, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e entre outros. Inteligências artificiais como o ChatGPT e as generativas de imagem utilizam do Deep Learning para aprender e extrair padrões complexos a partir de uma grande quantidade de dados. No caso do GPT, ele utiliza do Deep Learning para aprender, extrair e gerar textos de maneira muito coerente. Enquanto as redes generativas de imagem, como o exemplo Midjourney, utiliza a técnica avançada de rede neural profunda para criar e sintetizar imagens realistas e criativas. Portanto, podemos dizer que o Machine Learning teve o seu desenvolvimento prático a partir dos anos 80, com muitas técnicas sendo utilizadas ainda hoje, enquanto o Deep Learning começou a se destacar mais significativamente a partir dos anos 2000, tornando-se uma abordagem essencial para muitos dos avanços recentes em inteligência artificial. A chamada Era da Inteligência Artificial Moderna começou a surgir com a criação de técnicas mais avançadas, especialmente o aprendizado profundo, Deep Learning, e o aumento significativo da disponibilidade de dados e poder computacional. Nesse período, a inteligência artificial teve um impacto significativo na vida cotidiana e teve realizações impressionantes. A evolução da inteligência artificial está fortemente ligada ao avanço do poder computacional e ao desenvolvimento de algoritmos mais eficientes e sofisticados. O poder computacional desempenha um papel crucial na capacidade de processar grandes quantidades de dados e executar cálculos complexos necessários para treinar e executar modelos de inteligência artificial. Conforme a capacidade dos computadores aumenta ao longo do tempo, torna-se possível lidar com problemas mais complexos e treinar modelos mais profundos e precisos. Além disso, o desenvolvimento dos algoritmos de programação é fundamental para a evolução da inteligência artificial. À medida que novos algoritmos são criados ou aprimorados, surgem novas abordagens para resolver problemas e realizar tarefas de formas mais eficientes. Por exemplo, no caso do Deep Learning, o algoritmo de propagação reversa foi uma descoberta crucial que permitiu o treinamento eficiente de redes neurais profundas, abrindo caminho para o sucesso do Deep Learning em muitas aplicações. Lembrando, o aprendizado profundo Deep Learning é uma sub-área da inteligência artificial que se baseia em redes neurais artificiais de múltiplas camadas para aprender a representar e processar dados de forma hierárquica. Essa técnica permitiu que os sistemas de inteligência artificial fizessem avanços notáveis em tarefas como reconhecimento de padrões, visão computacional, processamento de linguagem neural, entre outras tarefas. Um exemplo marcante dessa era moderna foi a vitória do sistema de IA da IBM chamado Watson, no jogo de perguntas e respostas Jeopardy, em 2011. Watson competiu com sucesso contra os campeões humanos do jogo, demonstrando sua capacidade de entender perguntas complexas em linguagem natural e fornecer respostas precisas, com base em seu vasto conhecimento adquirido através da análise de grandes volumes de dados. Outra conquista notável ocorreu em 2015, quando o programa AlphaGo, desenvolvido pela empresa DeepMind, uma subsidiária da Alphabet, empresa controlada da Google, derrotou o campeão mundial de Go, um jogo de tabuleiro extremamente complexo e desafiador. A vitória do AlphaGo foi particularmente impressionante, pois o Go é um jogo de estratégia altamente sofisticado, e muitos especialistas acreditavam que seria difícil para a máquina vencer um campeão humano no jogo por décadas. Nos últimos anos, um mar de inovações vem surgindo no campo da inteligência artificial. Os termos Machine Learning e Deep Learning já não são algo mais tão desconhecidos assim. Principalmente no início desse ano, com o ChatGPT, inteligência artificial virou uma palavra banal. Hoje em dia, todo mundo que precisa de um programa, ou de um software, de um aplicativo qualquer, acredita que existe uma inteligência artificial ou algo do tipo que vai realizar essa tarefa de maneira muito mais eficaz. Isso porque a gente está vivenciando algumas inteligências artificiais fazendo feitos absurdos. Até mesmo com inteligências artificiais que não são palpáveis, que não são um software, um aplicativo, como os das redes sociais, dos sites de pesquisa, dos nossos celulares, smartphones. Eles estão coletando dados e trabalhando em cima deles o tempo inteiro, em tempo real. A gente até brinca que o nosso celular está o tempo inteiro escutando o que a gente está falando. Agora imagine por um momento toda a quantidade colossal de informações geradas por milhões de usuários ao redor do mundo.
Tudo sendo processado e analisado por sistemas inteligentes, capazes de aprender, adaptar-se e responder como nunca. Sabe aquelas postagens e comentários que fazemos? Sim, até o tempo em que observamos uma publicação é capturado e registrado como parte desse imenso banco de dados. Essas informações têm um poder incrível, ajudando as plataformas a entender nosso comportamento, a nos oferecer conteúdos mais relevantes e até mesmo a sugerir o melhor momento para postarmos e engajarmos mais pessoas. Enquanto a inteligência artificial avança a passos largos e a coleta de dados se torna cada vez mais sofisticada, é importante equilibrar nossa preocupação com privacidade e segurança, com o potencial de inovação e benefício que essa tecnologia pode trazer para todos nós. Lembre-se, todas essas coletas de dados é feita com o nosso consentimento, pelas políticas de privacidade e pelos termos de serviço das plataformas. A gente dá o nosso ok para isso. Não estamos sendo analisados constantemente contra a nossa própria vontade. Nós dedicamos nosso tempo para entregar esses dados. Caso isso te incomode, basta deixar de participar. Mas se não se incomoda, vida que segue. O que importa aqui é termos dimensão da tecnologia dessas Big Techs em processar toda essa imensidão de dados e traçar objetivos com elas em tempo real. É assustador, né? Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Enquanto olhamos para trás na história, com gratidão e admiração, percebemos que as conquistas da inteligência artificial não são apenas marcos na história, mas são sementes do futuro também. A promessa da inteligência artificial lá de 1956 está longe de ser concretizada. E assim como a mente humana, ela tem o poder de surpreender e superar os desafios que amanhã nos reserva. A revolução tecnológica está apenas começando. E cabe a cada um de nós abraçar a sabedoria e a compaixão para moldar essa nova era. Unidos, podemos escrever um futuro no qual a inteligência artificial e a humanidade se entrelaçam em uma sinfonia de possibilidades, onde o potencial do amanhã se torna realidade. Afinal, somos os autores dessa história e o poder da inteligência artificial está em nossas mãos. É hora de escrevermos o próximo capítulo juntos, no fascinante livro da era da inteligência artificial. Se você é fascinado por tecnologia, ciência e inovação, não deixe de acompanhar o nosso canal e estar sempre por dentro das últimas novidades do universo da inteligência artificial. Até o próximo vídeo e muito obrigado!